Fala, meu povo! Estou com um convidado mega especial hoje aqui com a gente. É o cara que promete que você pode trabalhar da mesma forma e ganhar mais, mesmo que você goste das suas plataformas de vendas. Cara, é um cara muito especial, ele tem um coração gigante, inteligente demais, se formou no ITA. Tem que estar indo. Tem que ir. Estão falando que não tá online, mas eu acredito que esteja. Tem que acreditar. Se formou no ITA, também fez mestrado no ITA. E ele vai contar pra gente como ele começou no digital, depois o que ele foi descobrindo nas vendas dele que você pode aplicar no teu negócio. E depois, um momento, ele ficou indignado e falou: Cara, tá errado o jeito que a gente tá ganhando dinheiro aqui, deixando muito dinheiro na mesa. E ele vai mostrar como que ele fez para ganhar mais sem deixar esse dinheiro na mesa. Top! Estou aqui com Amós Silva. Muito obrigado, cara. Pedro, uma satisfação. Quero te agradecer aí pelo convite. O Pedro falou que eu tenho um coração grande, mas ainda é menor que o dele. O Pedro é um cara de coração gigante, uma bondade gigantesca, é uma satisfação estar aqui conversando contigo. Eu sei que tem no coração alavancar empreendedores e empresários do digital. Então, por isso eu falo contigo que está assistindo a gente aqui agora. Você está no melhor canal para alavancar o seu business. Então, vamos junto aqui, Pedrão. Top. Top. E. Tchau. Ô Pedro, cara, é uma história longa, mas eu vou resumir aqui, lige li ligeiramente me apresentando, porque eu sou um cara que tem no coração, pessoal, ajudar as pessoas. Eu acredito que tudo aquilo que hoje a gente é, tudo que hoje a gente tem, é fruto sim do trabalho que a gente construiu, mas a gente não pode esquecer que é fruto também daqueles que nos apoiaram, é fruto de uma sociedade que acreditou na gente. Então tem uma célebre frase de Newton, é que se eu pude ver mais longe, é porque estive no ombro de gigantes. Então, trazendo isso para minha vida, se eu pude, conquistar a aprovação no ITA, foi devido a Deus que me abençoou ao longo da vida, foi devido aos meus pais que que me ajudaram ao longo da trajetória, e devido à sociedade, amigos e pessoas e professores que decidiram investir sua vida para ajudar pessoas a passar em vestibulares de alto desempenho. Então, foi daí que veio, daí que surgiu em mim, depois que eu entrei no ITA, a ideia de trabalhar no cursinho comunitário, que tem em São José dos Campos, chama Casa de Vestibulares, e dos 5 anos da faculdade no ITA, 4 eu trabalhei lá, 2 como professor, 2 na coordenação e direção. E aí depois que eu formei no ITA, eu falei: "Não, peraí, eu tô ajudando gente lá no cursinho comunitário, o cursinho é muito bom, aprova gente em diversas provas de alto desempenho, medicina, USP, Unicamp, Unesp, mas a gente tá faltando ainda uma opção de preparar a gente para o vestibular do ITA, e de maneira que abranja o Brasil inteiro. E aí surgiu a ideia de criar um cursinho online. E aí que vem essa ideia de entrar no digital. Eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre como é que funcionava a câmera, como é que gravava vídeo, como é que editava. E essa jornada começa antes de eu me formar ainda lá em 2017. E aí, às vezes o pessoal acha que, cara, é só eu gravar e sem ter orientação vai dar certo. Não, a gente precisa de orientação. Mas eu fui nessa linha de, cara, eu vou meter a cara aqui. Em 2018 ainda, eu publiquei uns conteúdos na internet, mas não virou muito, queria fazer tudo sozinho e, não foi muito pra frente. Ma Calma aí, então. Você tem que formar. isso mesmo. Cara, Sozinho, 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 macho. sozinho. E assim, acho que foi, olhando em retrospectiva, né, foi muito boa essa iniciativa, eu aprendi bastante, mas foi muito bom pra aprender também, foi opa.
Fala comigo, meu povo. Fala comigo, meu povo. Top. Deve estar voltando. Acredita. Vê aí, fica aí com a gente. Fica aí com a gente. Se você tá assistindo a gente agora, nesse momento, e você acha que isso foi fora do previsto, eu preciso te falar que você tá enganado. Sabe por quê? Porque o que a gente queria exemplificar aqui nesse momento era o que eu tava falando. Ninguém constrói nada grande e relevante sozinho. A gente tem um time de produção aqui que veio falar pra gente exatamente que o microfone do Pedro tinha cortado. E Top. exatamente isso que a gente queria mostrar isso pra você agora. Porque às vezes quando a gente quer fazer alguma É uma coisa aula. sozinho, a gente não vai estar vendo uma coisa que o outro tá vendo. Top. Muito bom. Esse cara é muito bom de conversa, cara. É muito bom. Top. Eu lembrei de uma frase aqui que é muito massa. Que eu acho que eu te falei que as pessoas que olham a geleia, quem tá dentro do pote de geleia não consegue ver a etiqueta que tá fora. E é bem isso, não executa as coisas, mas tem alguns pontos cegos que é muito louco e não dá pra ver. Então, top. Como sempre, pegando um gancho muito bom. Mas vamos lá, vamos voltar pra você. Você foi pro digital pra lançar teu curso e foi aprendendo sozinho como que gravava vídeo, como que fazia as coisas todas, né? E aí, como é que foi? Cara, começou desafiador, né? Porque primeiro, assim, eu venho das exatas, né? E dentro de um contexto que a gente aprende no cursinho ao longo da história de estudo que você precisa estar pronto pra fazer. Você precisa construir, estudar, estudar, estudar muito e depois você vai fazer. Uhum. Então eu passei por um processo que eu fui entender como é que funcionava uma câmera DSLR, como é que gravava, mexia no ISO, shutter speed, enfim, todas as configurações. Depois fui aprender Adobe Premiere para como é que editava, como é que fazia, nessa lógica. Porque eu não tinha pegado ainda, não tinha ido pesquisar, não tinha ido, a gente nem não tinha todo esse conteúdo no digital. Você tá falando 2018, Eu tô certo? falando 2018, a gente não Top. tinha todo esse conteúdo no 2000, era 2017. Uhum. 2017 quando eu comecei a estudar sobre isso. Não tinha todo esse conteúdo no digital, eu fui fazendo como achava da minha cabeça. E até conseguir produzir algo, achando que eu precisava estudar tudo e saber tudo pra poder fazer, foi muito ralado. Isso faltaram algumas coisas que eu não fiz. Então, por exemplo, eu estudei um monte de coisa, mas faltou ver de fato a parte de lançamentos, de todo o restante. Eu foquei muito na parte De técnica de conteúdo conteúdo e de produção do conteúdo pra pra entregar. entregar a melhor coisa. Uhum. Mas faltou esse outro lado. Por quê? Porque o tempo é escasso, eu estava formando, trabalhava no cursinho comunitário, estava abrindo um curso online E não e, tinha ninguém te falando também, e ó. não tinha Dá ninguém me uma falando. olhadinha lá que em algum momento você vai ter que vender. Não, né? Não tinha isso. Não Tá. tinha, não tinha, não tinha, não tinha. E aí, como foi? E aí não deu muito bom. E aí não deu muito bom, não rolou venda. Ah, mas Não, foi um eu lançamento. fiz um lançamento, Hoje eu entendo que é o que seria um lançamento semente. Uhum. Que é, eu fiz um movimento nas redes sociais falando que ia ter uma live, e aí chegou nessa live, eu contei um pouco da minha história, contei um pouco do que eu tinha preparado e lancei. Era um curso de química preparando pro ITA e vendeu rosca. Vendeu rosca. E você tinha audiência? Aí? Ah, tinha umas 30 cabeças na live ali, tinha umas 30 cabeças na live. Bom, bom. Mas assim, acho que, É um bom começo? assim, pelo menos tinha gente na live, pelo menos tinha oferta, pelo menos tinha produto. Uhum. Pelo menos a gente conseguiu começar, né? Dar o primeiro passo. Às vezes a gente acha que a gente vai dar o primeiro passo, já vai funcionar, mas é na jornada que a gente constrói o resultado. Então, às vezes, quem tá assistindo a gente, às vezes tá travado pra começar, fala, cara, você precisa começar. Às vezes você precisa fazer um lançamento, tomara que não, se você tiver as pessoas certas perto de você pra te orientar, você não vai ter um lançamento que vai vender rosca. Mas às vezes é melhor você ter um lançamento que vendeu rosca e começar do que não começar. E ficar achando que não, quando eu estudar tudo, quando tiver tudo, eu vou começar. Aí, Boa. Fica a dica aí pra quem tá ouvindo. É bem importante. Quem tá ouvindo sabe que marcou o lançamento, vai pra cima. Top? Vai lá. E aí, Pedrão? E aí foi assim que começou essa primeira experiência. Tive algumas outras questões pessoais envolvendo saúde. Eu dei um stop nesse projeto por um tempo. Trabalhei como professor em cursinhos na cidade de São José dos Campos, preparatório pro ITA também. Em paralelo com isso, eu tinha uma outra atividade profissional também. E aí, em 2020, final de 2020, fiz uma parceria com um amigo também formado no ITA, da gente montar uma mentoria voltada pro ITA. E aí, em 2020, a gente montou essa mentoria, já estruturamos um pouco melhor
o processo de marketing, assistimos um pouco do que as pessoas que sabem na internet, a gente conseguiu angariar. Foram 25 alunos nessa mentoria, já em 2020. Você tinha feito um lançamento que vendeu, como você diz, rosca, aí congelou tudo, foi voltar só final de 2020 com um parceiro, um sócio, Um sócio, e aí já nessa aí vendeu 25. e aí a gente trouxe 25 alunos para dentro do O projeto. que você acha que foi a diferença entre o zero e o rosca e 25 lá, aí já? Cara, eu acho que é uma mentalidade de ter mais pessoas trabalhando no projeto e olhando e trabalhando de maneira complementar. Uhum. Isso ajuda. E outra coisa é não acreditar que o seu lançamento fala tudo sobre você. Ele é uma fotografia do que você fez até aquele momento. Então, lá no novo lançamento que a gente fez, a gente não teve a entrada dos 25 direto, mas a gente fez um processo de remarketing depois, a gente veio angariando, a gente foi trabalhando com um processo de indicação e as pessoas foram entrando no grupo, a gente foi gerando um senso de comunidade, coisa que não tinha sido feito antes. Uhum. E aí a gente desenvolveu esse programa de mentoria ao longo do ano de 2021. Isso ali foi ao longo do ano de 2021 e no final a gente lançou uma revisão pro ITA e tivemos o primeiro aprovado no ITA. Top. Primeiro aprovado no ITA e no IME. E aí isso validou o processo e no outro ano a gente já alavancou, para próximo de 100 alunos e a gente foi avançando. E agora em dezembro de 2024 a gente teve uma marca muito legal, é um total de 10 aprovados no ITA. Tem estado brasileiro, gente, que não aprova 10 no ITA. Tem estado brasileiro que não aprova 2 no ITA. A gente tem a satisfação de ter tido 7 alunos que estudaram nesse curso, eh, no Catálise Vestibulares ao longo do ano de 2024 e 3 que tinham estudado no ano anterior com a gente. Por algum motivo, aí eles receberam, como estavam mandando bem, eles receberam uma bolsa e uma solicitação de exclusividade desses outros cursinhos. Era um curso presencial, enfim, tinha até alimentação, transporte, moradia, tudo de graça e eles toparam. Então eles não eram nossos alunos em 2024, mas a gente ajudou eles nesse trajeto, então a gente considera dentro desses 10. E aprovamos 14, que é um tipo ITA só que do Exército. Então é um resultado que foi sendo construído ao longo dos anos e foi a forma como eu entrei no digital. Só que tem uma coisa, Pedro, que eu não falei, Ponte. mas que sei que tá aí, talvez você entenda. Eu não sei se a pessoa vai entender. Pra cada 10 mil que a gente vendia, 1.000 ficava na plataforma. Pra cada 100 mil que a gente vendia, 10 mil ficava na plataforma. Quando completou o acumulado de 1 milhão, a gente parou e pensou assim: caraca, ficou 100 mil na plataforma? Acho que 100 mil é relevante, né? Não sei se pra você que tá aí assistindo a gente, 100 mil é relevante, mas pra mim 100 mil é relevante. Não, mas calma aí, a gente chega aí, tá? Calma, vamos. Não, não, eu só tô falando uma dor que eu tive, só tô falando uma dor que eu tive. Não, calma, mas vamos para contextualizar, porque quem está assistindo aqui são pessoas que faturam no digital, faturam Sim. alto, e tem pessoas que estão no início também. Então, para a gente contextualizar para quem está no início, principalmente, quem está nas primeiras vendas e quem está no meio do caminho, no 6 em 7, nessa parada, você teve uma transformação, vamos só voltar no Sim, momento, vamos, você é vamos voltar, expert, vamos voltar, vamos voltar. você é expert, para você conseguiu fazer as pessoas comprarem um curso, você transformou as pessoas que é muito importante ter provas no digital e a sua linha do tempo é demorada com relação à transformação do aluno, porque ele tem que estudar, 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 e não é todo dia que ele vai lá e fazer o teste, a prova. Então tem que E ele preparar. não passa de primeira. E ele não passa de primeira. Essa é uma questão, Pedro, que você falou, é uma questão que é muito importante, que é a questão da resiliência. Porque eu demorei 3 anos, eu não, resumindo a história, eu não contei, eu vou voltar aqui um pouquinho, eu demorei Hum. 3 anos pra passar no vestibular do ITA. Eu fui bolsista na escola que eu estudava a minha vida inteira, a maior parte da minha vida eu estudei na Escola Adventista Grão-Pará, lá em Belém do Pará. Mas eu era bolsista porque minha mãe era professora lá nessa escola. Ah, E antes de mim, nunca ninguém tinha passado no ITA. E eu não sabia como é que passava no ITA. Só que em determinado momento eu comecei a sonhar. E quando a gente começa a sonhar, a gente precisa dar os passos com o que a gente tem. certo. Uhum. Não precisa achar, não, porque vai se arrumar um cenário.
Não, eu tenho que fazer com o que eu tenho. E o que eu tinha era o material que eu comprei na internet. Na época nem tinha curso online, não tinha nada disso. Eu comprei o material na internet, ainda me enganaram. Na época era 2008, 2009. Falaram que o material preparava pro ITA depois que eu estudei no cursinho que de fato preparava no ITA, eu entendi que aquilo não tinha nada a ver, era muito básico, não tinha nada a ver, mas me venderam como se fosse, eu acreditei e comprei. Mas aquilo ali, mesmo não tendo sido algo tão efetivo assim, foi o que me ajudou a trilhar o caminho. Então, se me ajudou a trilhar o caminho, beleza, segue a vida. Então, eu tive essa jornada de 3 anos. Primeiro eu terminei o ensino médio, depois fiz um ano de cursinho no Poliedro, em São Paulo. Aí não passei, mas eu passei na USP de São Carlos. Fui fazer engenharia aeronáutica lá, cursei 6 meses. Mas o sonho continuava, eu tranquei engenharia aeronáutica lá na USP. Aí eu voltei pro cursinho, foi aí que eu vim primeira vez pra São José dos Campos. Eu fiquei 6 meses em São José dos Campos só estudando. Tava alucinado pra passar no ITA, era Não, essa queria passar no ITA. Aham. Queria passar no ITA. E aí, Pedro, tem um ponto que eu vivi quando eu tava aqui em São José dos Campos, em 2011, e eu acho que é muito importante pra todo mundo. Que é quando a gente tem a certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Não tem como dar errado. E eu já tinha passado por várias etapas. Quando eu comecei a estudar, eu não queria nada da vida. Eu era um moleque bagunceiro, não tava nem aí, só queria saber de jogar bola, não queria saber de nada. Aí de repente comecei a estudar, e aí o pessoal achou meio estranho. Meus pais acharam meio estranho. Falei, como assim? Tipo assim, minha mãe saía de casa, deixava as tarefas de casa pra fazer, né? Ela chegava, eu falava assim, não mãe, não fiz, eu tava estudando. Era mentira, não tinha feito nada. Tá. Eu tava assistindo TV, na época TV de tubo. Eu posso contar pro pessoal um negócio? Pode. Botava ventilador na TV de tubo pra não ficar quente, que a minha mãe chegava, botava a mão atrás, se tivesse quente que a gente ia ficar assistindo TV. A gente botava 2 ventiladores assim no fundo, só pra enrolar o negócio. Excelente. Pra ver o nível, assim. Minha mãe escondia o ventilador, a gente botava papelzinho em cima da porta do armário, pra saber qual que ela abriu pra achar o videogame, entendeu? Pra depois que ela sair a gente pegar o videogame. Era esse o nível de... Ela tá descobrindo isso agora. Eu já contei, eu já Boa, boa. contei. Porque tem casos de gente que vem aqui e fala, nossa, filho, eu não sabia que você faturava tanto. Muito bom. Mas eu só tô contando isso pra falar que houve uma transformação inicial em mim que as pessoas não identificaram. E não é por mal. Você nunca fez daquele jeito. De repente você se propõe a fazer, vai causar estranheza. Uhum. E eu precisei passar por uma etapa que eu gosto de chamar de etapa da certeza. A Conta aí. certeza que as pessoas têm que o seu projeto não vai dar certo. As pessoas de As fora têm. pessoas que olham, elas têm uma certeza. Elas olham assim, esse Amós aí, não vai dar certo não. É uma primeira etapa que as pessoas têm certeza que não vai dar certo. Só que a gente precisa vencer essa primeira etapa sabendo o que a gente quer. E eu considero que eu consegui vencer essa primeira etapa. Fui estudando no ensino médio, conquistei alguns primeiros resultados. E aí, eu acredito que depois que eu venci essa primeira etapa, eu entrei na segunda etapa, que é a etapa da dúvida. Eu falei, caraca, esse cara conseguiu ter alguns resultados. Pode ser que dê certo. Não põe minha mão no fogo nem pra dizer nem que sim, nem que não. E foi quando eu aproveitei pra alavancar a minha aprovação na USP, no meu primeiro ano de cursinho no Poliedro. Porque assim, quando eu tava formando no ensino médio, eu passei na escola de sargentos da aeronáutica e passei pra engenharia química na Universidade Federal do Pará. O menino que só era bagunceiro passar na escola de sargentos da aeronáutica, passar na Universidade Federal do Pará pra engenharia química, pode ser que dê alguma coisa. Vamos lá. E aí eu fui pro cursinho, as pessoas olhando de fora já tinham aquela dúvida, e aproveitei pra emplacar a USP. Na hora que eu voltei da USP, eu tava com uma certeza. Agora vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Agora vai. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Eu fiz o vestibular do ITA, sabe o que aconteceu? Passou. Não passei. Ai, cara, muito bom. Mas sabe por que eu tô falando isso, Pedro? Porque foi bom ter certeza mesmo assim. É porque a certeza às vezes cega a gente. A certeza, às vezes, ela vem como uma forma de orgulho. Tá. Ela vem como uma forma de orgulho que não deixa a gente ouvir, às vezes, os outros. Ela vem como uma forma de orgulho que, às vezes, ela ela te deixa cego em alguns pontos. Eu não. Teve uma das matérias. Hoje eu já superei isso, mas uma das matérias que caiu no vestibular do ITA é inglês. E eu fiz vestibular no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, no primeiro ano de cursinho.
eu sempre passava em inglês. Não tem problema em inglês. Aí eu passei 1 ano sem estudar inglês. E aí eu tomei corte em inglês. E aí, às vezes, o excesso de certeza, ele te deixa cego pra... te faz não olhar pra algo que você deveria estar olhando. Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa vai fazer o lançamento, ela tem certeza que o lançamento dela vai dar certo. Mas ela não tá olhando pro tráfego. Ela não tá olhando pra retenção ao longo do funil de vendas. Ela não tá olhando pra alguma coisa. Por quê? Porque ela tem certeza. Agora é só o coração. E ela deixou algo de lado. Tá. E aí, desculpa, eu tô me delongando muito aqui, Pedro, Não, mas é aí que eu gosto de falar isso. que vem a etapa da confiança. Mas a etapa da confiança tem um preço antes. Pra você entrar na etapa da confiança, você paga um preço antes. Que é a quase desistência. Você gosta de futebol, Pedro? Já assisti algumas Já vezes. assistiu? Você Hoje eu só trabalho e estudo, mas po- assisto televisão com TV de tubo. você pode falar qual time você torce? Torcia pro Corinthians. Torcia pro Corinthians. Beleza. Eu vou dar um exemplo que vai fazer sentido pro ti. Vamos supor que. Não, eu vou usar um exemplo aleatório. Tá? Vamos dizer que você torce pro Águias de Marabá. Eu tô lembrando da época que eu morava lá em Belém do Pará. É um clube, nada contra o clube, mas é um clube pequeno, é um clube que não é da primeira divisão. E por algum acaso, esse clube chega. Por algum acaso vai jogar Águias de Marabá e São Paulo. Tá. E o Águias de Marabá, que é o time que você torce, se perde. Você vai ficar triste? É, vou, né? Aí, mas assim, você já sabia que ia rolar, né? Já sabia. Tipo assim, Aham. na real, você já sabia que ia Já rolar. sabia, top. Tipo assim, você já tava preparado pra isso. Agora vamos dizer que você tá aqui com o Coringão no peito. Tá. Você chegou na final do Campeonato Brasileiro. Coringão e São Paulo. Tá. Coringão tá ganhando de 2-0. 40 minutos do segundo tempo. Tá. Cara, você já tá aqui, ó. Uou! É taça! É. Aí nos últimos 5 minutos de acréscimos, o São Paulo vai lá e mete 3. Ganha de 3-2. Como é que você vai se sentir? Isso te arrebenta, cara. Foi o que aconteceu comigo no vestibular. Porque eu tinha certeza que ia dar, só que isso me deixou cego e o jogo virou. E é isso, só que nesse momento, a gente é tentado a desistir, Pedro. Então, às vezes, naquele lançamento que você tá fazendo, naquele projeto que você tem, na hora que você tem certeza que vai dar certo, ele não dá, é a hora que te rasga por dentro, você fala assim, que merda que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo qualquer outra coisa. E eu E você confesso, passou por. Na prática, você caiu nessa. eu caí nessa. Eu caí nessa. Falei, cara, não. Tipo assim, eu tive um resultado legal, que foi passar no IME, no Instituto Militar de Engenharia no Rio, mas não era o meu sonho. Mas eu entrei nessa. Falei, cara, esse negócio E aí, de você ITA... chegou a duvidar, então, aí, nesse momento? Completamente. Tá. E aí eu fui pro IME, fiquei lá, foram 8 meses, cursando engenharia lá, e achava que não rolava, cara. Achava, cara, já era. Ah, acho que não dá. Mas teve um momento de dor lá, cara, que me ajudou. Às vezes a gente acha que dor só é ruim. Jogando bola, eu já gostei muito de bola. Hoje eu não jogo Você mais. gostava de física, mas Gostava, era gostava de física, mas... educação física. Eu era um amante da física, da educação física. Boa. Cara, você já me ouviu falando isso em algum lugar, cara, né? a gente estuda pra fazer as entrevistas, né, cara? Ah, não. Eu era... Você me pegou agora. Quando eu era menor, eu era aficionado por física, mas era educação física. Boa. E aí lá no IME, jogando bola, estourei o joelho, rompi ligamento cruzado anterior, menisco, tudo pro alto, fui pro chão, cirurgia, tranquei motivo de saúde. E já tava pensando em desistir do ITA mesmo, não tinha estudado. Isso era julho, não tinha estudado pro ITA por 6 meses. E achava que... Aí estourei o joelho, e fiquei meio desmotivado, mas aquele sonho voltou. Às vezes a gente quebra a cara, mas chega um momento de profunda reflexão, eu falo assim, cara, será que ainda dá? Olhando racionalmente, fala assim, teve uma galera que, quando eu passei no IME, a pessoa voltou pro cursinho e começou a estudar. Então, se eu fosse olhar racionalmente, não faz sentido, porque o cara tá estudando o ano inteiro, eu fiquei 6 meses parado. Tá bom que tava fazendo engenharia no IME, mas não é a mesma coisa se preparar pro vestibular. E aí, será que dá? E eu comecei a
pegar o material, voltar pra estudar. E aí eu descobri uma verdade que vale pra tudo na vida, Pedro. Pô, manda. Olha pra mim aqui. Aquilo que você construiu até aqui não foi perdido. Aquilo que você construiu até aqui tá guardado aqui dentro em algum lugar, tá guardado nos seus caminhos neurais em algum lugar, mesmo que você ache que já tenha ido embora. E é muito mais fácil você acessar tudo isso agora do que lá no começo, quando você estava aprendendo para colocar tudo isso aí. Então, na hora que você passa por esse luto de quase ter conseguido para recuperar o seu objetivo, a sua luta pelo seu objetivo, você precisa ter isso em mente, que, cara, dá para aproveitar. Dá para recuperar. Não foi em vão aquele tempo que você passou, aquele trabalho que você fez, aquilo que você achou que foi uma perda de tempo. Serviu para você de aprendizado. E foi o momento que eu entrei no que eu posso falar, que é a etapa da confiança. A etapa da certeza é, eu posso, eu quero, eu vou. Aí você teve você teve uma contusão, você quebrou, na verdade, né? Rompi ligamento. Rompeu, aí falou, cara, e aí entrou numa... Também não tinha muita opção, né? Não tinha muita opção, tinha que ir pra casa. Mas eu podia ir pra casa assistir TV, podia ir pra casa jogar videogame, Sim. podia, mas, cara, tinha um sonho. Será que ainda dá esse sonho? Top. E aí eu comecei a correr atrás de novo. E aí, de acordo com que eu fui correndo atrás de novo, eu fui vendo que eu lembrava. As coisas foram voltando, eu fui entendendo. Então, às vezes, você parou de lançar por determinados aspectos, você parou de vender seu produto digital, e às vezes você tá se perguntando, será que dá? Putz, mas eu tô enferrujado. Será que vai agora? Pela minha experiência de vida, às vezes você pode talvez não estar fazendo o tráfego, não estar produzindo os seus conteúdos já há um tempo, mas aquilo que você aprendeu quando você fazia tá aqui. Top. Então coloca em prática, coloca de volta. Eu fui colocando em prática, mas agora não mais com certeza, com confiança, que são coisas diferentes. E aí a confiança que eu tinha é, olha, com Deus e com as orientações certas eu posso. Não era mais eu posso, eu quero, eu vou. Não tem mais só eu. Tem outros elementos aí no caminho. E eu fui dar o gás. Fui dando gás, fui dando gás, fui dando gás. Consegui uma bolsa 100% no poliedro pro período da revisão. Nem alimentação, alojamento, transporte eu pagava, nada. E aí foi esse ano. Eu lembro muito bem, cara. Fiz a prova. Eu fui pra casa. E você não sabe, Pedro. O resultado saía no dia 24 para 25 de dezembro. Não, as pessoas são malucas, né, cara? Por que bota... Não, vai lá. Não, pode falar. Por que bota esse dia pro cara ficar doido mesmo, né, cara? E eu lembro, cara, tava um dia ensolarado, cara. Pensa aquele dia ensolarado. Aquele dia que tava escuro aqui dentro, cara. E aí eu decidi uma coisa. Cara, e o resultado normalmente saía 24 cedinho, né? Então de 23 para 24 eu fui dormir na casa de uns primos. Falei, cara, eu nunca dormi tarde, mas, cara, vou assistir filme, jogar aqui com aquela galera até 2 da manhã e eu não quero nem ver. Se me acordarem falando que eu passei, é porque deu bom. Se ninguém me acordar 10 da manhã, beleza. Mas eu fui dormir, era umas 4 da manhã. Porque eu não queria acordar. Uhum. Aí, de repente, 6 da manhã, o olho. Tuf! Nunca dormi tão pouco e acordei tão desperto. Ansiedade, né? Eu falei, caraca. E aí, de repente, internet travando, não sai o resultado, não consegui acessar, já deu hora de sair, o site não abria, muito fluxo de tráfego, muito tráfego no site, não abria. Aí, de repente, meu pai me ligou, cara. Ele tava chorando. É mesmo. E aí, ele falava assim, você passou no ITA. E, cara, eu não sabia se eu corria, se eu chorava, se eu gritava, se eu pulava, eu não sabia o que eu fazia. Porque, no final das contas, o mais importante de tudo isso não foi a aprovação. O mais importante de tudo isso foi ver que aquele esforço que meu pai fez, ter saído lá da roça, do interior do Piauí, para construir a vida, para investir nos filhos, para fazer o melhor pelos filhos, tinha valido a pena. E eu podia retribuir isso para ele de alguma maneira. Top. Que eu podia retribuir de alguma maneira tudo aquilo que minha mãe investiu a vida inteira, com sacrifício, para criar 3 filhos, e que eu podia agora devolver isso para eles, falar, olha, pai, mãe, tá aqui um resultado. Foi por mim, era o sonho que eu queria, mas
ter podido dar esse momento de alegria para os meus pais e depois ter podido retribuir de outras maneiras também, foi o mais importante de tudo. Top. Foi o mais importante de tudo e depois só avançou para aquilo que a gente estava conversando. Retribuir para a sociedade, retribuir para as pessoas que tinham o mesmo sonho. Então, acho que no final das contas, Pedro, eu fico meio reflexivo quando eu conto um pouquinho dessa história, porque é muito significativa. É muito significativo, eu acho que tem aplicações nas mais diversas áreas da nossa vida. Isso é o que eu gosto de chamar, que são as 4 etapas do sucesso. A primeira etapa da certeza. A certeza que os outros têm que não vai dar certo. A segunda etapa da dúvida. As pessoas não põem a mão no fogo nem que sim, nem que não, mas você tem que aproveitar e reduziu essa pressão contra para você ir fazer. Terceira etapa, não tem mais oposição, você vai firme. Mas seu ego cresce também. Orgulho vem, resultados crescem, você acha que você faz sozinho. Até que aparece um bloqueio e você quebra a cara. E é aqui que divide os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Na hora que você quebra a cara e você vai pro chão, precisa levantar de novo. Levantar de novo, muitas vezes, com vergonha. E tem gente que tá julgando lá fora, mas não é sobre os outros. Não é sobre os outros. Mas na hora que você levanta, você precisa ver que você não constrói nada grande sozinho. Não. Que é a quarta etapa, que é a etapa da confiança. Top. Massa. Massa, né? E aí, beleza. Aí você foi, então, dessa jornada toda, e aí você aplicou isso pro mundo dos alunos. Falou, cara, se eu sofri tudo isso, acho que eles não precisam também sofrer assim. E aí implementou um curso que foi o divisor de águas no digital para você. E aí começou a trazer resultados, começou a transformar pessoas mesmo, conseguiu ter prova, então eu imagino que hoje vende ainda mais, porque agora tem um histórico. Você passou do momento entre a certeza das pessoas que vai dar errado o teu curso, que agora vai dar certo, porque você está mostrando a prova de que funciona. Então, é muito importante. Eu já vi vários lançamentos que as pessoas entram, os experts, mas estão fazendo o lançamento e não está vendo muito resultado, mas ainda não teve prova. Então, fica um ciclo muito louco. E alguns mudam, outros continuam. Quem tem o propósito de fazer, vai e tem paciência. Tem uns que mudam no meio do caminho, mas deveria ter pensado antes. Tá tudo bem se acontece com você, mas deveria ter pensado antes que as pessoas compram quando elas têm certeza que vai dar certo. Não quando elas têm certeza que vai dar errado, ela não vai comprar. E você passou por tudo isso, transformou as pessoas, vendeu o curso, tem o curso até hoje. E aí, daí depois disso, teve um outro momento da sua vida, que é o momento que você tá agora, né? Você continua dando aula Lá no ITA? lá no ITA, continua com as suas aulas de mentoria para as pessoas passarem no ITA. Só que aí alguma coisa te incomodou no meio do caminho, quando você agora tinha transformado as pessoas, mas tava deixando dinheiro na mesa. Teve uma parada dessa? Conta aí. Teve sim, Pedro. Cara, uma parada que eu falei lá no começo, uma parada que me move muito é ajudar as pessoas. Uhum. Mudar situações, mudar contextos para melhor. E ao longo desse trajeto de estar ajudando os alunos a passarem, a gente tem que olhar o fluxo de caixa, tem que olhar a lucratividade, tem que olhar os indicadores. Às vezes a galera vai pro digital e é só vender. Tem gente que vende muito e quebra, porque vende muito, mas não controla o fluxo financeiro. Então, não Só vê o é faturamento, só não vê o vê faturamento, mas, cara, você tem um investimento de tráfego, você tem diversos investimentos. ferramenta, Ferramenta, plataforma de de venda. venda, você vai ter que olhar parceiros que vão estar gravando vídeo, qual produtor, você vai ter que levar em conta o cenário inteiro. Mas uma coisa que eu fui olhando que pegava bastante grana, eram as plataformas digitais. Então, desde o dia 1, eu achei aquela taxa muito alta. A taxa que a gente tinha na plataforma que a gente vendia era de 10%. Mais alguém tem 10% aí na plataforma? Levanta a mão aí. Não sei. Vê aí. Tá. Eu achava aquela taxa alta, mas para aquele contexto fez sentido. Porque assim, era 10%, mas 10% de R$ 10 é R$ 1, né? Então, cara, Beleza. 10% de pouco não pesa tanto assim.
e atendeu às nossas necessidades para aquele primeiro momento. Mas ficava. E quando o faturamento foi aumentando, ficava aquela pulga atrás da orelha. E na realidade não tinham tantas opções assim. Porque mesmo depois de uns 2 anos do negócio, já surgiram outras plataformas com taxa de 5%, mas que o entregável também não era tão legal assim. E pra gente mudar todo o curso ali não fazia tanto sentido, a gente não mudou. Mas ficava esse negócio, cara, por que as taxas precisam ser tão altas? Por que as taxas precisam ser tão altas? E essa história de 5 anos de curso preparando pro ITA, ela, em vários momentos vinha esse spark, essa fagulha, essa ideia. Como é que eu posso ver para pagar menos taxa? E aí foi uma trajetória longa até que eu consegui descobrir que o mercado de pagamentos, Pedro, ele é uma cebola. É uma cebola. A cebola tem várias camadas. E normalmente de quem a gente contrata aí, que vai cobrar 9,9% mais R$ 1 por venda, mais 2,49 do player de vídeo, ou vai cobrar ali outras taxas, eles têm páginas de pagamento seguras, mas eles não são os bancos que processam as transações. Então eles contratam quem contrata, quem contrata, quem contrata, e cada atravessador desse cobra uma taxinha. E aí no final das contas a taxa fica alta pra você porque tem um monte de taxinha no meio do Todo caminho. mundo mordendo ali. Todo mundo mordendo ali. E tá tudo certo, só que é assim que funciona o mercado. E eu descobri que era possível descer algumas camadas nessa cebola, se conectar algumas camadas mais embaixo e pagar taxas menores. Só que para isso acontecer, primeiro você precisa de um volume transacionado alto. Eu não tô falando de volume transacionado alto 6 em 7. Tô Não, falando de 100 mil. Esse é um volume legal, mas para você fazer esse acesso, o volume transacionado é outro nível. total. E aí a gente conseguiu ter essa clareza e juntar um volume de parceiros interessante, acessar essas camadas mais embaixo, conseguir taxas boas e assim ofertar taxas muito boas para possíveis clientes, e daí surgiu a Lucre Mais. Uma empresa criada para te ajudar a lucrar mais, mesmo que você ame a plataforma de 9, a plataforma de 8,9, a plataforma de 7, a plataforma de 5%. Dá para lucrar mais. Isso, essa forma, na verdade, em um primeiro momento, eu coloquei em prática para mim. E aí, em sequência, eu falei, cara, deixa eu fazer um spin-off aqui e montar uma empresa focada nisso pra gente ajudar o pessoal do digital. Pra gente ajudar o pessoal do digital a lucrar mais. Claro, naturalmente passou por um processo de validação, um processo de desenvolvimento de software, um processo que envolveram diversos parceiros, que no final das contas a gente não constrói nada grande sozinho. Aprendizado da jornada, aprendizado da jornada. E daí a gente fundou a Lucre Mais, que é uma empresa que te ajuda a lucrar mais, de maneira bem sucinta. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Olha pra cá, olha no meu olho. Até hoje, nenhuma empresa, nenhum expert que abordou a gente, que a gente fez uma chamada, a gente não conseguia reduzir a taxa. E não importa se você tá falando assim, Amos, mas eu vendo pela Hotmart, Edu, Skyfy, eu vendo por uma outra parada, eu vendo lá usando Guru, eu vendo usando. Não importa. A gente sempre conseguiu bons negócios. Independente por onde você venda, qual a sua estrutura de negócios. Então, assim. Tá trucado, né? É truco. É truco. Então o negócio é o seguinte: se você acha assim. Não, 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 tá bom, vai. Pode me chamar, pode me chamar. Se você não tá acreditando, pode trucar.
pode falar que, que a gente reduz sua taxa, cara. Mas não é só taxa, né? Porque no final das contas, a gente não lucra mais só com taxa. A gente lucra mais com taxa, a gente lucra mais com praticidade, a gente lucra mais com atendimento concierge, que você pode focar no seu produto, você pode focar nas suas soluções. E é isso que a gente entrega dentro do contexto da Lucrimás Pagamentos. A Lucrimás Pagamentos é uma empresa que foi criada para te ajudar a lucrar mais com essas soluções de pagamento. Então a gente reduz taxa, a gente aumenta a conversão do seu checkout, a gente entrega checkout de alta conversão. No final das contas, a gente entrega praticidade. Às vezes você está no meio de um processo comercial, no meio de um processo de venda, e você precisa gerar um link, você vai precisar logar lá na plataforma para ir no lugar de criar uma nova oferta, para ter um novo preço. Aqui a gente tem um processo que a gente consegue gerar uma nova oferta direto por WhatsApp. Então você manda uma mensagem para o número do atendimento, conversa lá com ele, e ele gera um novo link de vendas, de assinatura diretamente pelo WhatsApp. E com taxas melhores, com atendimento concierge. Então, no final das contas, uma das coisas que a gente tem é esse contato direto. Às vezes, com outras plataformas, pra você conseguir falar com uma pessoa, vai tempo, vai paciência. Aqui não. Aqui a gente tem acesso direto. Mas também não é para todo mundo, Pedro. Eu preciso falar que também não é para todo mundo. Meu povo, eu vou deixar ele falar aqui, que ele sabe mais da ferramenta dele. E eu acho que para você é importante agora. A gente falou bastante, e esse era o momento. Já estamos chegando no final. Então, primeiro, ele já falou para quem como que funciona, quais são as vantagens. Se tiver alguma pergunta, eu vou olhar no YouTube aqui, mas eu acho que você pode mandar bala. Se aparecer alguma coisa que eu queira falar no meio, eu puxo o microfone assim de novo, mas eu não quero interromper a live, porque parou meu microfone. Então acho que vale você. Não, não, vai você para ficar com áudio top. Se eu precisar, eu em alguma pergunta aqui, mas vai você. Você falou sobre eh, faturamento, falou sobre suporte e agora está falando para quem que é o perfil, porque não é para todo mundo. É isso? Top. Bora. A gente estruturou a nossa solução, Pedro, o nosso funcionamento, para um grupo de pessoas, de produtores, de empresários que já faturam. Então, a gente respeita naturalmente a etapa que cada pessoa está, que cada momento que cada pessoa está, mas a gente reduz taxa e a gente dá um atendimento próximo. Atender tem um atendimento próximo para quem fatura pouco e para quem fatura muito dá o mesmo trabalho. Só que um dos dois dá mais lucro. E com as nossas soluções a gente foca ali para quem tá com faturamento de pelo menos acima ali de 150 mil por ano. Então, beleza, você fez é pra muita gente, é pra muita gente. Dá pra muita gente. Mas, assim, só o disclaimer que eu gosto de fazer também é, se você tá começando nesse momento, ainda nesse momento, nossa solução ainda não é pra você, mas não tem problema nenhum, você vai utilizar as outras plataformas. Mas por que eu falo isso? Porque no final das contas, a redução que a gente vai, a redução de custo que a gente vai gerar ali, que seja de 10 para 5 ou menos por cento, na prática do seu dia a dia não vai mudar muito o valor que fica para você. E na prática faz sentido você seguir com outros contextos, mas de acordo com que seu faturamento vai aumentando, essa diferença de taxa que a gente entrega, ela faz diferença no bolso. A diferença de prazo com que a gente repassa o valor, a gente não deixa para repassar o valor com 30 dias, como as plataformas normalmente fazem. A gente repassa bem antes. Tem alguns tipos de parceria que a gente consegue repassar em 2 dias úteis. Então, você faz a venda e você consegue usar o próprio dinheiro da venda dos primeiros dias para fazer o seu remarketing. Não, excelente, excelente. Tive uma experiência, eu uso duas plataformas. Aí, uma eu separei para fazer os lançamentos maiores e a outra eu fiz para fazer os lançamentos do evento aqui, em São José. E aí, já existia essa plataforma e eu já tinha vendido no passado, bem antes, com ela. E eu falei, vou reativar, só vou ter um produto novo lá, que é o evento.
e comecei a rodar. Por alguma razão, no passado, alguém tinha pedido um chargeback. Não, não era o chargeback. Quando o cara pede lá na. Esqueci o nome. É, é chargeback mesmo? E aí ficou bloqueado. E não aparecia nada. Quando foram entrando as verbas, eu fui bloqueado do dinheiro inteiro que tava lá na plataforma. Não vou falar qual é, mas fui bloqueado completamente do dinheiro que tava lá por um negócio que tinha acontecido há anos atrás. E aí, eu falei: "Ô meu povo, e aí? Me ajuda?" Essa me doeu. "Me ajuda?" Nem resposta. "Me ajuda?" Entrei no chat, falei: "Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo, cara?" Os caras me bloquearam do chat. 30 dias eu não podia falar com os caras, bloqueado. Eu entrava no meu login e não conseguia falar no chat. Então, muito amor no coração por você, plataforma, mas só para ter uma noção sobre, suporte. Cara, quanto maior a plataforma, eu tomei um sacode gigante, dessa plataforma, mas não fez assim, voltou lá e uma parte ainda ficou e beleza. Mas é essa loucura, o cara foi lá, ele cobra também no reembolso. Quando alguém compra e aí por alguma razão falou: "Ah, eu quero ser reembolsado", eu pago o reembolso da pessoa. É muito louco, não é? Eles não venderam nada, nada. Vender quem vende é a gente, só processou o pagamento. Só também é sacanagem, porque sem eles eu não conseguiria fazer. Porém, se o cara devolver o dinheiro, é pra ele também não ganhar, né. Hoje eu entendo que é a cebola, alguém já ganhou esse dinheiro, então talvez ele esteja fazendo isso, ou talvez seja só uma política. Eu prefiro não querer entender tanto, mas assim, o suporte pra mim faz diferença. Fala um pouquinho do teu como que é o teu suporte hoje, que eu sei que foi uma pergunta que fizeram real, é real a pergunta, fizeram, antes de eu entrar na live. Perfeito, Pedro. Acho que um primeiro ponto que é relevante, eu não estou aqui para julgar o que aconteceu, é assim, com a gente não aconteceria, o primeiro ponto. O segundo ponto é que com a gente, eventualmente, a gente sabe que acontece reembolso, tem gente que faz a compra durante o período de venda de carrinho aberto ali, já querendo reembolsar. Eu já tive produto digital, e-book, olha isso, o cara compra o e-book e pede reembolso, mas já recebeu o e-book, né? É, eu também. Mas aqui com a gente, aqui na Lucre Mais, a gente não tem custo no reembolso, a gente entende, dentro da nossa compreensão, a gente entende que, poxa, você não lucrou, a gente também não vai lucrar, a gente devolve o dinheiro ali para quem fez a compra, essa é a nossa política. E em relação ao suporte, a gente tem um atendimento concierge. Então, a gente tem, dentro do nosso. Você tem um WhatsApp de acesso direto ao nosso time. Você chama lá, de maneira ágil, você é atendido, vão conversar com você e você vai ser atendido e vão ser feitas as demandas que você precisa vão ser cumpridas, aqui pelo nosso time. Então, uma coisa que a gente faz diferente, por exemplo, a própria configuração da página de pagamento, a gente não quer que você se preocupe com isso. A gente cria aqui do nosso lado. A gente vai pedir aí, o nosso time vai pedir para você, qual é a imagem do produto, quais são o e-mail de suporte, qual é o WhatsApp de suporte. O nosso time cria aqui do nosso lado, vai criar as ofertas, vai criar tudo aqui do nosso lado de maneira concierge para você focar no que você de fato precisa. É vender, fazer a gestão de todo o processo e ter um parceiro que de fato vai estar olhando. A gente está aqui como parceiro que vai estar de fato olhando para esse seu fluxo de pagamento. Então, você vai precisar instalar o Pixel ali no checkout. Você passa para a gente faz a configuração do Pixel no checkout, a gente faz todas as configurações necessárias e entrega para você esse link pronto. Se no final das contas, no meio da noite, 3 da madrugada, você quiser gerar uma oferta nova, você vai ficar assim: caraca, mas eu vou mandar mensagem no chat, quem é que vai falar comigo? Tem alguém atendendo 3 da manhã? Tem a nossa automação. E você vai mandar mensagem lá, vai gerar uma oferta automática, ali, você vai escolher o preço, o número de parcelas da venda, você já vai ter um link lá que não expira, não tem limite de número de vendas, e você vai conseguir utilizar. Então a gente gosta desse corpo a corpo, dessa proximidade, dessa disponibilidade e desse atendimento premium.
Top, que massa. Então já sei que eu não sofro igual do meu bloqueio da verba lá, que eu acho que é muito louco esse negócio. Mas enfim. É, falou de suporte. Me fala, qual que você acha que é o Eu quero fazer uma pergunta em duas. Qual é o superpoder da Lucrimais, você acha? E o superpoder do Amos, que eu não perguntei antes. Pergunta difícil, Pedro. Pergunta difícil, pergunta profunda. Não, 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 eu gosto de valorizar a pergunta, né? Mas eu vou responder. Gosto de valorizar a pergunta. O superpoder da Lucre Mais tá no nome. É fazer você lucrar mais. Mas esse superpoder, ele tá dividido em 3 pilares. Ele tá dividido no pilar taxa. Tem um segundo pilar, que é o pilar praticidade. Então as coisas são práticas de fazer. É simples, é prático. E o terceiro pilar é o concierge. É o atendimento, é a proximidade. E a gente, como a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Esses outros 2 pilares, que são a praticidade e o atendimento humanizado, pessoal ali de maneira mais rápida, também deixa mais dinheiro no seu bolso. E agora cara, eu deixei pra depois porque pra mim é mais difícil. Você perguntou qual o superpoder do Amos. O superpoder do Amos. Cara, se eu posso chamar que esse é um superpoder, eu já, eu já falei lá no começo. Que eu gosto de me definir, e é isso que eu sou, uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Então, o meu superpoder é querer ajudar as pessoas, e por isso querer entender as dores das pessoas, e por isso querer solucionar as dores das pessoas. E exatamente por isso, por querer solucionar essa sua dor, essa taxa que você deixa para uma plataforma de pagamento, e às vezes você está deixando 100 mil no ano. Faria diferença ficar 50 mil a mais no bolso? Você quer essa ajuda? A gente pode ajudar. E então eu poderia dizer que o superpoder do Amos é querer ajudar. E a gente tá aqui pra isso. Cara, é muito louco falar o superpoder é querer ajudar. E pra muita gente isso vai ser assim, nossa, como o cara é bom de conversa, né? Pô, mas é muito louco porque pra mim é exatamente, eu acredito nisso, porque, por exemplo, o evento hoje do Network do Digital, pra quem é, tô olhando aqui perguntas, tem perguntas e tal. Para quem é de outras cidades, nós estamos em São José dos Campos, São Paulo. E aí eu criei um evento de network do digital, para quem é do digital, que é uma vida muito solitária, porque eu estava me sentindo sem conexões com quem é do digital aqui na cidade por ter me mudado há pouco tempo. Hoje já faz um pouco mais de um ano, mas na época eu tinha chegado, enfim, tinha feito uns 3 meses aqui, fazia os lançamentos e não me conectava com ninguém. E aí eu criei um evento, eu podia só sair na cidade me conectando com algumas pessoas, mas eu criei um evento que pudesse todo mundo ter benefícios. E aí eu descobri que tem muita gente aqui. A gente brinca, né, hoje que é uma bolha, São José é uma bolha, mas as pessoas não se conectavam. Tinha gente, eu sei de casos da mesma igreja, inclusive, participam da mesma igreja, sabiam que um ou outro trabalhava com digital, porque alguém já falou que tinha que conhecer, e eles nem não se conheciam. E aí depois foi ver um vídeo que o outro postou, que no evento. Então, acontece isso. E foi de uma vontade minha de ajudar. E quando você ajuda não só uma pessoa, que se é o superpoder, você ajudar muitas pessoas, eh, você acaba juntando e o próprio negócio fica abundante e todo mundo se ajuda. Então, graças a Deus, eu tenho atraído pessoas que gostam de ajudar, e aí quando vem alguma pessoa de fora e as pessoas ajudam, as pessoas nem acreditam. Falam, cara, muito massa o evento, muito legal o que está acontecendo, enfim, porque você vai por aí no mercado, vai tomar pitch atrás de pitch, talvez você saia de lá mais confuso, sem conexão, enfim. Então, parece bobeira querer ajudar as pessoas a ser um superpoder. Bobeira não, mas no sentido de ser leve demais, mas na verdade, para algumas pessoas, no meu caso também, ajudar faz muita diferença, principalmente no digital, que é uma parada muito sozinho. E aí vem você. E aí, depois dessa fala do Pedro, eu queria chamar a atenção aí para um ponto relevante,
É que o network do digital, gente, ele foi e tem sido muito bom pra mim. Eu já tenho ido já a várias edições, e ele é um ambiente exatamente pra você que quer ajudar, mas também pra você que quer ser ajudado. Porque eu acredito muito, eh, que se tá todo mundo só querendo receber, ninguém recebe. Porque ninguém tem pra dar. E se tá só todo mundo querendo dar, achando que só tem a dar e não tem nada a aprender, também não dá certo. Porque se tá todo mundo no pedestal, achando que só tem pra dar, não tem nada pra receber, não tem nada pra aprender, também não funciona. Mas o network do digital, ele é um ambiente onde eu encontrei pessoas que estão dispostas a aprender e a ensinar. Tem pessoas dispostas a dar e a receber. E não é que tem umas dispostas a dar e outras a receber. Não, é que a gente encontra pessoas que, de fato, estão dispostas a aprender naquilo que elas não sabem. Então, você que tá aí, eu tenho certeza que você sabe uma coisa que eu não sei e que eu tenho a aprender com você. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho certeza que eu tenho algo que eu sei que eu tenho a ensinar pra você ou a oferecer pra você. Isso para mim é ponto pacífico. Eu tenho a aprender com o Pedro, mas eu também tenho a ensinar. E é nessa dinâmica e é nessa interação que acontece no network do digital que negócios acontecem, que conexões acontecem, amizades florescem e a gente avança aqui. Última perguntinha para você. É uma pergunta que pra vou fazer 2 perguntas. Uma para um expert que está começando, que dica que você dá? E a segunda para um expert, que eu imagino qual seja a resposta, mas para um expert que já está faturando, que dica que você dá pelo cenário que você passou e onde você está? Para você que está assistindo agora, que é um expert que está começando, eu preciso te falar que não se constrói nada grande e algo relevante sozinho. Então entenda que você vai precisar de parceiros. Entenda que você vai precisar. Eu não tô falando só de parceiros no sentido que você vai contratar esses parceiros, mas pessoas que de fato sonham junto com você, pessoas que enxergam o valor do que você entrega junto com você e que vibram com você e que vão estar com você no meio dessa jornada. E vai ter altos e vai ter baixos. E que você precisa se conectar com essas pessoas. Então, eu tô falando isso e eu gostaria de dar um exemplo. E um exemplo é se conectar com o pessoal do network do digital. Encontre um ambiente, encontre pessoas que estejam dispostas a trilhar esse caminho com você. Porque às vezes é solitário mesmo. Às vezes é você com a sua ideia e seus pais nunca lançaram no digital. Seus amigos nunca lançaram no digital. Então, às vezes, você vai abrir seu laptop, vai ter seu produto, vai ter seu lançamento estruturado, você vai mostrar pra eles achando que eles vão achar o máximo. Mas eles não entendem daquilo. Eles não, desculpa, mas nesse aspecto eles não têm a ensinar pra você. Então você precisa se conectar com quem, pra você que tá começando, você precisa se conectar com uma rede que tem experiência e que sabe o que precisa entregar pra você. Agora partindo pra quem já fatura, pra quem tá mais experiente, eu preciso te falar, talvez vai doer, mas você precisa talvez, se for o caso, se não for o caso ainda, tô falando pra ti, você precisa tornar o seu negócio de fato profissional. E um negócio profissional tem processos. A sua empresa precisa ter processos, precisa ter indicadores. Não é um produtinho que você está lançando digital, não, meu filho, minha filha. Você montou uma empresa. E esse CNPJ precisa ter fluxo de caixa, precisa ter lucro, precisa ter avaliação de rentabilidade. E se bobear mais para frente, você vai olhar para o equity desse negócio que você está olhando. E nesse contexto, você precisa otimizar a sua lucratividade. E como é que você otimiza a sua lucratividade? Tem diversas formas. Otimizar a lucratividade tem uma forma que é vender mais. E aí você vai lucrar mais. Você vai aumentar seu lucro desse jeito. Mas não necessariamente você vai estar aumentando sua lucratividade, que é para cada R$ 100 que entra, quanto que eu estou lucrando? Às vezes, o pessoal no digital, ele foca muito só em vender, 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 vender. Mas não olha pro quanto de dinheiro que está ficando na mesa nesse processo.
pode ser num parceiro que às vezes você jogou uma taxa lá em cima, uma participação de taxa lá em cima, que às vezes, poxa, tá coerente isso? Eu gosto das coisas justas, Pedro. Eu gosto das coisas justas. Então, se esse parceiro é pra ficar com 50% do valor, que ele fique com 50% do valor, porque é justo. Mas se não é pra ser 50%, que seja menos. E da mesma maneira a plataforma. Então, peraí. Se tem uma plataforma que tá te cobrando uma porcentagem que cobrava 10, mas se você foi crescendo, talvez foi baixando essa porcentagem. Eu posso te falar com toda certeza que dá pra baixar mais essa porcentagem ainda. E aí eu vou dar um exemplo. A Lucre Mais. Na Lucre Mais, a gente consegue te ajudar nesse processo de empresarização, reduzindo algo que está direto no seu faturamento. Então, e esse dinheiro que a gente deixa mais no bolso do produtor, do empresário do digital, é o dinheiro que ele vira direto lucro. Sabe por quê? Porque sua operação está sendo custeada por todo o restante. É um dinheiro que você nem sabia que existia. Sabe aquele dinheiro que você encontra dentro do terno? Então imagina o seguinte, pô. Imagina que você vendeu 1 milhão, e aí você abre o terno e você acha 50 mil no bolso. Caraca! É isso que a gente vai fazer por você. É só um exemplo aqui. Esse pode ser até mais, vai depender do seu volume, vai depender de alguns fatores técnicos que a gente avalia, mas, em resumo, olha para o seu produto digital e para aquilo que você faz de fato como negócio. Top demais, tá trucado então. Eu acho que vai chover no teu Instagram. Aqui embaixo tá o perfil dele. Se quiser tirar alguma dúvida, se quiser marcar uma call, eu acho. Pode? Funciona com call? É. Bom ponto, Pedro. A gente poderia ter uma plataforma que tá aberta para todo mundo chegar lá, se cadastrar, mas não é isso que a gente quer. A gente escolhe os parceiros, a gente tem uma seleção por faturamento, mas tem uma seleção por outros critérios também. Existem outros critérios de compliance que pra gente são relevantes. Então a gente não. Tem alguns business que a gente não atende. Negócios 18 mais, que envolvam talvez outras coisas, a gente não atende. A gente não atende nada que seja envolvido aí com apostas, jogo de tigrinho. Então, não, vou te ensinar como é que você joga no tigrinho e ganha. Cara, não, aqui a gente não tem fit com esse negócio. Se quiser usar outra plataforma, usa, mas acho que aqui a gente não tem negócios desse tipo. E coisas que vão possivelmente contra a legislação brasileira. A gente não tem isso. É um disclaimer relevante, mas às vezes o pessoal vende pelas plataformas por aí e passa. A gente sabe que passa. O cara vai lá, coloca numa plataforma dessa que não tem filtro nenhum, o cara vai lá, começa a vender e o dinheiro tá caindo lá pra eles. Então, assim, a gente tem esse alinhamento de princípios e valores com, com os business que trabalham aqui com a gente, tem a questão do faturamento, e todo mundo passa por uma entrevista. Nem todos os negócios são aprovados, tá tudo bem, nem todo mundo tá no momento ainda. Mas se você tá no momento e você já tem um faturamento de pelo menos 150 mil por ano, já tá no momento para você. Se você também tem um faturamento de mais de 10 milhões por ano, você deve estar se perguntando, mas ele tá falando de 150 mil por ano. Eu faturo 1 milhão, eu faturo 10 milhões. A gente tem clientes que faturam mais de 10 milhões por ano na Lucre Mais hoje. A gente tem oferta de taxas, a gente tem condições tecnológicas e de taxas para atender vocês. Então, mas antes a gente vai precisar passar por uma conversa, porque tem uma coisa que eu sempre digo, Pedro. CPF é mais importante e tem que ser maior que o CNPJ. Por isso eu quero conhecer seu CPF também. Top demais. Cara, tô muito feliz com o episódio de hoje. Se você é daqui de São José dos Campos ou do Vale do Paraíba, faz o seguinte, aqui embaixo também, no último link, você consegue clicar e comprar o seu ingresso. O evento é na próxima semana, mas como eu não sei que momento que você vai assistir este vídeo,
pode ser que você clique e esteja numa lista de espera, mas coloca lá porque as pessoas que entram na lista de espera têm acesso a descontos e recebem o link antes de abrir para o público aberto. Tá bom? Então, São José dos Campos, se você trabalha com digital, se você está aqui e não conhece o evento, nunca foi, você está deixando dinheiro na mesa real, real. E não foi de uma pessoa só que eu escutei, não. Então, participe desse movimento aqui. Cada edição é uma edição diferente, são pessoas novas, não é repetido. Às vezes tem pessoas que voltam, sempre tem pessoas que voltam, mas não são todas em cada edição. Então, se você foi agora, você volta na próxima, tem pessoas novas para você conhecer, de verticais diferentes, de nichos diferentes, de maturidades e faturamentos diferentes. É um movimento muito massa que nós estamos fazendo aqui. Obrigado a todo mundo que apoia o evento. E realmente, se você não foi, clica aqui agora. Disclaimer feito. Muito obrigado, Amos, pelo convite, por aceitar o convite de participar aqui no podcast. Estou muito feliz, eu espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas que tem que chegar com relação ao que você está trazendo para o mercado e que mais pessoas faturem mais aí. Obrigado, cara. Gratidão, 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 Pedro. Gratidão pelo convite. Gratidão por como você me recebeu aqui, agora nos bastidores, antes da gente estar começando aqui. Obrigado de coração, em nome de todos aqueles que participam ou participaram do Network do Digital. Obrigado por ter tido essa iniciativa. É um ambiente de conexão genuína e conexão ali que a gente cresce e a gente ajuda outras pessoas a crescerem também. Então, só tenho a agradecer a você por ter criado esse movimento. E você, que ainda não clicou no link aqui embaixo para ir no próximo evento, vai terminar o vídeo e não vai clicar, é isso mesmo? Tô de olho aqui. Tô de olho, quero te ver no próximo evento e a gente se encontra lá.